Hairpoints Clínica Geral, Dr. Rodrigo Rei Farina, referência em coloproctologia. Parceria também da doutora Maria Angular Dauas, é médica oftalmologista, atende crianças e adultos no Centro Clínico do Hospital Comunitário. A fonoaudióloga Josiane Mesquita, atende na Clínica de Lourdes. Personário Beleza e Longevidade, Vivere Clínica de Oncologia, atende a convênios junto ao Hospital São João Batista, em Nova Prata. A nutricionista Françoele Carlet, a nossa convidada hoje, para nós falarmos, reforçarmos sobre o mês de agosto, agosto dourado. Nós já tivemos uma conversa aqui com a pediatra Melanie Massarolo Rigo, que falou de alguns aspectos médicos, né, da importância da amamentação como única alimentação até os 6 meses de idade. Falou também, eu acho que é um ponto que a gente tem que focar com a Françoele, da importância do tentar não desistir de amamentar a criança. E eu acho que é a partir disso que a gente começa a nossa conversa. Françoele, bom dia. Bom dia, Marco, bom dia, ouvintes. Bem bom estar aqui para falar desse assunto, né? Porque se tem uma coisa que a gente tem que ter em mente, é que todas as mães são capazes de amamentar, né? E nós precisamos cada vez mais ser informativos para que todas as mães tenham a informação justamente para trabalhar em função da amamentação de forma leve. A gente sabe que as dificuldades aparecem, mas sabendo que as nossas crianças precisam do leitinho, sim, até os 6 meses, pelo menos. Ser mãe, o exemplo está aqui, né? Ser mãe não é a vida de Instagram, não é a vida de Facebook, não é o quartinho sempre arrumado, não é aquela Disneylândia, né? Tá aqui a Betina tossindo, né? Tá aqui a Betina sendo acomodada no colo da mamãe, né? Então, ser mãe é também oferecer a melhor alimentação para a criança, né? Exatamente, né, Marco? E eu sempre falo isso, né? Quando a gente fala de rede social, é óbvio que as pessoas vão postar na rede social o que é positivo, o que é bom, o recorte, né? Bom, né? Exato. Ontem eu li uma frase que dizia assim, que o que menos aparece nas redes sociais é o que mais aparece na vida das pessoas, que é o fundo do poço. E quantas vezes as pessoas, em quantas situações se encontram no fundo do poço, mas obviamente não vão falar, não vão postar sobre isso, né? Então a gente tem que falar das dificuldades, e as dificuldades elas aparecem, elas surgem, mas a gente também tem que falar do benefício de tudo isso, tanto para a mãe quanto para o bebê. Bom, vamos lá. Existe, por exemplo, uma consulta prévia. A médica, a gente sabe, é um médico pediatra, né? E ao pediatra não, a nutricionista, olha, como é que eu estou para amamentar, como é que eu estou para engravidar? Vocês fazem esse tipo de conversa, né, com a mamãe, com a gestante? É possível fazer esse acompanhamento? Fizemos o acompanhamento pré-gestacional, o acompanhamento gestacional e também o pós-gestação, no período da amamentação e de introdução alimentar dos bebês, né? Então, o pré-gestacional, a gente sempre avalia os exames de sangue, avalia a situação da mãe, avalia os nutrientes dessa mãe para gestar e para ter nutrientes suficientes durante todo o processo de gestação. Na gestação, em cada trimestre, nós temos nutrientes importantes também. Veja, no 2º trimestre, a gente tem um crescimento, um desenvolvimento do bebê muito grande, então a demanda nutricional também é muito grande. No 3º trimestre também. Lá, no período da amamentação, a gente tem, por exemplo, uma necessidade maior de vitamina D, a gente tem uma necessidade importante de ferro. E eu sempre digo, para o bebê dificilmente falta, mas para a mãe falta. Então, aquelas quedas de cabelo que a gente ouve falar, né, das mamães que estão no período pós-parto, né, isso tudo também pode ser evitado diante de uma atenção à alimentação da mãe no período gestacional e também pré-gestacional. É possível... Não é possível substituir o leite da mãe por um leite comercial, né? Por um leite pronto. Hoje em dia... Tá, se substitui, ok. Se substitui. A gente tem fórmulas Agora, não é a mesma coisa, obviamente, Marco, né? Sempre falo isso. Principalmente o fator imunidade, né?
Porque quando a gente fala em leite materno, além de vínculo, além de ter todos os nutrientes para o bebê, além de cada mãe produzir o leite adequado para seu filho, né? Porque, veja, um prematuro tem um determinado tipo de trato gastrodigestivo, então, assim, o leitinho daquela mãe é para aquele bebê, né? Que nasceu na prematuridade. Então, a gente sempre fala que o leite da mãe é o leite adequado para o bebê, porque ele tem tudo que o bebê precisa, além do vínculo e além de todo o fator imunológico. Então, é óbvio, a indústria tem fórmulas alimentares ali para o período de 0 a 6 meses, depois de 6 meses a 1 ano. E essas fórmulas, elas tendem a ser parecidas com os nutrientes do leite materno. A indústria tenta chegar ao máximo possível Mas não é a mesma coisa. Não, né, Marco? E veja, antigamente, por exemplo, se falava muito, né, da questão do leite de vaca ali na introdução da alimentação do bebê, porque muitas vezes não se tinha nem dinheiro, né, para comprar fórmula. Hoje já se sabe que o leite de vaca é um possível alergênico importante para esse período quando for usado. Doutor César Guide, mas vamos lá, 20 e poucos anos atrás, desde que Dr. César Guide, se não é um dos mais antigos pediatras da cidade, ele é um dos mais antigos. Sim, ele dizia, sim. mamães, leite de vaca é para vaca. E hoje já se sabe que se a mãe não tiver condição de comprar fórmula, né, se os pais não tiverem condição, no caso de não amamentar, ainda que use o leite de vaca, tem um processo, tem uma diluição que precisa ser feita, porque as proteínas do leite de vaca o bebê não tolera, não digere. Então, são proteínas grandes. O trato gastrodigestivo do bebê não está completamente formado logo que o bebê nasce, né? Então, a gente precisa pensar que precisa desse fator digestão o mais perto possível do leite materno. Por isso que a gente bate tanto no martelo, né, Marco, quando a gente fala que as dificuldades da amamentação, elas existem. É difícil que uma mãe tenha amamentado sem ter tido uma dificuldade. Não é né? aquela foto que aparece Não é a foto. amamentando, quartinho escuro, né? Aquela coisa, aquela situação, aquele paraíso que parece que é a amamentação. Que é a divulgação, né, Marco? Não é. É isso aí. Não é. Então, É o bico rachado, é a criança que morde, as mães passam por isso. Exato. E eu digo assim que talvez, vou usar o termo o pior de tudo, é a privação do sono, né? Por quê? Porque se a gente for pensar no leite de fórmula, o leite de fórmula, ele tende a ter uma digestão mais tardia, né? Então, ele demora mais tempo para digerir. O leite materno tem uma digestão mais facilitada. Por quê? Porque é da mãe para a criança. Porque é exatamente o que o bebê precisa, né? Então, a tendência do bebê ter cólicas, a tendência do bebê ter desconfortos é muito menor. Então, veja, o leite de fórmula, ele tende a gerar um conforto de sensação de saciedade para o bebê, realmente por mais tempo. E as mães, em determinados momentos, veja, principalmente a mãe do primeiro bebê, né? É tudo muito novo, né, Marco? Então, veja, o cansaço bate, né? E aí tu sai de uma rotina para estar numa rotina totalmente voltada da tua vida para o bebê. E tudo bem, é assim mesmo, né? Eles dependem única e exclusivamente da mãe nesse período. Então, essa demanda é uma demanda que existe, é uma demanda que eu sempre falo assim, as mães realmente precisam ser muito fortes, né? Porque o cansaço vem, as noites elas são curtas, porque as mamadas elas acontecem com frequência, mas é tudo que o bebê precisa. Existem orientações, né? Inclusive orientações e pessoas aptas, voltadas para isso, né? Exato, Marco. Então, eu vou te dizer assim, talvez há 10 anos atrás pouco se falava disso, né? Eu mesma sempre trabalhei com nutrição esportiva, né? Mas desde o nascimento da Betina, eu tenho me detido a estudar nutrição materno-infantil, fiz um pós-graduação em nutrição materno-infantil. Então, hoje o que se sabe, inclusive da nutrição, diante da nutrição e amamentação, é que a gente tem muitos chás, por exemplo, que estimulam a produção de leite, que a gente chama de chás lactogogos, sim. Chá de funcho, chá de alfafa. Alfafa, sabe alfafa de cavalo? Alfafa. E tem, por exemplo, algumas farmácias que vendem sachês com várias dessas ervas, justamente para estimular a produção do leitinho. Então, veja, a gente usa isso pós-nascimento do bebê. Nenhum chá
tem indicação para uso durante a gestação, além do chá de gengibre, tá? Mas, nesse pós-gestação... Nasceu. Pós-nasceu. Nasceu. Pós-parto, Aí, né? agora, mas não tomar 5 litros por dia, né? Não. A indicação do chá, nesse momento, é que a gente pode usar 200 ml até 4 vezes ao dia. Então, a gente fala assim, porque Quase a demanda... 1 litro, Isso aí, tu acredita? Porque a demanda de hidratação da mãe também é importante, né? E o chá acaba estimulando também, então, essa produção do leitinho. Então, esses chás, essas ervas, elas são chamadas lactogogas, que estimulam a produção do leite. A gente também tem fórmulas fitoterápicas, sabe? Com fenogrego, por exemplo, que é um fitoterápico que também estimula. A gente tem tintura de algodoeiro, por exemplo, que são produzidas nas farmácias de manipulação e que também estimulam a produção de leitinho. E fora, né? Toda a questão, eu digo, das consultoras de amamentação. Pois é, consultoras de amamentação. Eu não sou, tá, Marco? Não sou consultora, mas toda vez que alguma paciente minha precisa, eu indico, né, as pessoas que têm essa formação, que auxiliam na questão da pega, que auxiliam na questão da posição do bebê, né? Eu sempre digo que a amamentação, muitas vezes, não é algo que o bebê nasce sabendo, né? Ele precisa ser estimulado a isso. Então... Quanto mais a gente tiver profissionais que estimulem a amamentação ao nosso lado, provavelmente mais vezes a gente vai ver dar certo a amamentação. Pode chover no molhado aqui o que eu vou dizer. Menos amamentação. Menos amamentação. Mais doença. Sim, evidência científica, tá? Tá, então não estou inventando nada, não, né? Evidência. Mais gripe, mais tosse, Sim. mais isso, mais aquilo, mais médico, Sim. mais procura por plantão, Mais medicações. mais antibiótico. Antibióticos, Imagina um corticoides. antibiótico agindo no estômago de uma criança. Por exemplo, menor de 6 meses. Porque se fala, né, Marco, dos 6 meses, por exemplo, né? Como aleitamento materno exclusivo, mas a gente sabe que até os 2 anos, até 1 ano, ainda, o leite é o principal alimento do bebê. Então, a gente inicia a introdução alimentar, mas a gente não espera que ele consuma grande quantidade calórica na introdução alimentar. A introdução alimentar é para o bebê conhecer os alimentos. Então, a gente sabe que, nesse momento, ainda a amamentação, ou no caso o leite, é o principal alimento do bebê. E aí, veja, lá a partir de 1 ano, a gente ainda sugere para as mães que amamentam, que se possível continuem amamentando, porque a gente está falando principalmente de que, Marco? Imunidade. Fator imunidade que nenhum outro leite vai oferecer. E a gente percebe uma geração de crianças cada vez mais dependente da medicina. Uhum, isso aí. Está assim, ó, num nível, Isso aí. né, muito... E eu Essa vou dizer- criançada precisa... tem antibiótico, muita febre, muito... Pergunta para a tua mãe, para a tua avó, quando é que vocês iam no médico? A Exato. criança ia no médico. Exato. E eu te digo, né, Marco, eu discuto muito isso com a pediatra da Betina, que é super a favor de amamentação, super a favor, né? E é por isso que eu te digo, né, quando a gente tem profissionais que pensam da mesma forma que nós, a gente consegue evoluir com mais facilidade nessa história da amamentação, porque as dificuldades existem. Não é fácil. Eu mesma, Marco, no primeiro mês de vida da Betina, a gente achou que ela tivesse, né, ela chorava, entendeu? E para mim, uma criança, o que eu estava preparada quando eu Fome. pensei num bebê? Eu pensei que o bebê chorava, entendeu? Porque o bebê se expressa de que forma? Chorando, né? Então, a Betina chorava e eu achava que aquilo era normal, porque bebês choram. E ela chorava, eu botava no peito e ela chorava. E aí, quando eu fui para consulta, eu percebi que ela não tinha ganhado peso, né? E nós pesamos ela em casa, porque daí começaram a me dizer, olha, ela não tá ganhando peso e tal. E o Edemir trouxe para casa uma balança e pesou ela, e aí a gente viu realmente não tá ganhando peso. Então, nós também introduzimos fórmula. Nós introduzimos fórmula no 2º e no 3º mês da Beth. A partir do 3º mês, a gente foi para amamentação exclusiva. Porque dentro desse período de 2 meses, a fórmula para mim fez o quê? Fez com que ela conseguisse construir uma estrutura muscular suficiente, talvez para o sugar. Para porque pegada, para talvez sugar. ela não tivesse força suficiente. E também fez com que eu me preparasse
com os fitoterápicos, com medicação, porque daí tem medicações que também estimulam a produção do leite. Fez com que eu utilizasse mais esses combos de chás, porque a princípio eu estava usando só o chá de funcho e o chá de alfafa. E aí, sabe, foram 2 meses. Então, o Edemir sempre fala, a gente tinha tudo para desistir da amamentação. Tudo. Porque eu fazia a sucção do leite com máquina, né? E pouco leitinho vinha, né? Então a gente tirava 10 ml, 20 ml, e eu pensava, meu Deus, e eu nunca tive muito E entra um leite. psicológico, não sei o que E eu desespero. pensava, meu Deus, mas e aquelas mulheres, eu digo desnutridas, africanas que amamentam, por que eu não vou conseguir amamentar? Sabe? Eu ficava pensando, não pode ser da minha estrutura, não tem que ter alguma coisa. E veja, a Beth foi amamentada até 2 anos e 7 meses. Então, lá daquele 3º mês até os 2 anos e 7 meses, a gente teve a amamentação de peito. E aí, eu vou te dizer que eu acho que é uma das coisas mais gratificantes que eu penso na minha maternidade, porque realmente eu fiz a minha parte, sabe? Não desistiu. Não desisti. E é isso que eu te digo, né, Marco? Falta conhecimento por parte das mães de saber que as dificuldades vêm, elas aparecem e a gente precisa buscar profissionais que estão do nosso lado para passar por essas dificuldades e ainda assim seguir na nossa vontade de amamentar. Não é fácil, né? Não, mas ninguém tá falando de facilidade, Marco. Não. Exposta, Não. cansada. Sim. Às vezes olha para um marido, E a necessidade né, pro pai, e diz, calórica. não te aguento mais, é um monte de gente dando palpite. Um monte de gente dando palpite. Ainda mais quando se tem um filho só, né? Porque eu digo hoje, de repente, num segundo filho, a gente tem uma dinâmica diferente, uma visão diferente, né? Mas a questão também nutricional da amamentação, né? A gente fala, assim, de uma necessidade calórica aí de 500, 600 calorias a mais para a necessidade da produção do leite. Bom, é um assunto muito interessante. O foco é não desistir. Não desistir. E saber que a gente tem... teve rachadura no peito? Gente, laser, pega adequada do bebê. A gente tem que identificar onde está o problema para solucionar e para que na volta da solução a gente consiga seguir sem que o problema aconteça de novo. Pouca produção de leite. Nutricionista, pediatra, vão te ajudar. Sabe? Estímulo, né? Então, é isso. Saber que hoje a gente tem uma medicina muito avançada nesse sentido, pesquisas muito avançadas nesse sentido. E eu sempre digo, né, Marco, nós estamos aqui para ser repassadores de informação, né? O que a gente fala não é da nossa cabeça lá, né? Não, a gente tem evidência científica do que a gente está falando. Então, a gente repassa essas evidências para quem daqui a pouco disser, olha, realmente, talvez eu possa pensar nisso. Então... Porque tem coisa que tu ama mais do que a Betina? Não tem, né? Não tem, né? Não existe, meu Deus. E daí tu pensa no quê? Na melhor qualidade pro teu filho. E aí você tem que fazer um sacrifício, né? E é momentâneo, né, não Marco? é um sacrifício, você A tem que criança dar não vai tudo amamentar, de ti. não vai ser amamentada até os 10 anos, então né? você imagina, é aquilo que o meu filho Neste é a coisa momento. mais importante que eu tenho, a coisa que eu mais amo no mundo, meu filho. O que eu posso fazer? O que eu vou fazer de melhor para ele? E fora, né, Marco? A gente nem entrou nesse assunto, né? Porque eu tô realmente falando da questão nutricional dessa história toda e do quanto a gente pode trabalhar com a nutrição nesse envolvimento da amamentação. Mas assim, ó, a gente também precisa falar dos pais. Os homens, né? Que podem... eu não posso amamentar? Não, tu não pode. Mas tu pode levar uma água, tu pode estender uma roupa, tu pode ir lá botar uma roupa para lavar, tu pode lavar uma louça, tu pode fazer uma comidinha, um bife e um arroz, né? Porque a demanda Ou tu da pode mãe... comprar fora, trazer para casa, né? preparar a mesa. Isso. Então, eu digo assim, a demanda da mãe nesse primeiro momento é uma demanda altíssima, né? Meu Deus do céu. Então... Por isso que tem aquela frase simples, mãe é mãe. Deu. E em que situação se coloca o pai? Bem, em todas as outras, né? Então, a gente precisa também falar na posição do homem neste momento, que é de ser auxiliar. Exatamente. Né? Porque se ele não pode amamentar, ele pode todo o resto. Tem que ajudar, né? Tem que. Então tá, Françoele, obrigado, bom dia. Eu que agradeço, Beijo bom na dia. Betina aí, eu dei um pirulito pra ela, não sei se fiz bem, mas... Tu viu que ela não comeu, né? Por quê? Ela tá com ele na mão, porque ela...
Ó, ele nem tá lá com ela, tá aqui, mas ela vai guardar ele como se ele fosse um troféu. Querida. Ela achou que era de beterraba. Nutricionista Franciele Carleu, brigadão. Acho que agosto dourado é o mês que a gente foca na amamentação. E precisa reforçar, né, Marco? Sempre reforçar. E as mães, né, amam. Né? Pai e mães que amam aquela criança, é uma dedicação temporária. Exato. Então tá bom. Obrigado, Obrigada. Franciele. Até uma próxima. Até. Intervalo, depois tem mais temática.